Mengão, beleza? Saudações rubro-negras, isso aqui é muito Flamengo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Flamengão News no YouTube e demais redes sociais. Só você chegar lá e digitar canal Flamengão News, você vai encontrar essa pessoa que vos fala. Muito prazer, meu nome é Ezio, sou apresentador do canal Flamengão News. Não esquecem, e vim aqui trazer mais um vídeo de notícias do Clube de Regatas do Flamengo, o clube mais querido e amado do planeta. Além de notícias, galera, este vídeo aqui vem falar do pré-jogo Fla-Flu. É verdade, hoje é dia de Fla-Flu, hoje é dia de jogão e o Flamengo tem que vencer. É verdade, Flamengo tem que vencer porque está em quinto lugar no Campeonato Carioca e não pode vacilar. Está muito lá atrás da chave por causa, né, dos vacilos no início do campeonato. Mas, galera, vem comigo, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o like nervoso neste vídeo, que é muito, mas muito importante a sua participação aqui neste canal, neste vídeo, porque só aí o YouTube entende que você está gostando do nosso produto, do nosso vídeo, né, das nossas informações, e aí compartilha para outras pessoas, né, expande ainda mais o nosso vídeo, nosso canal aqui. Lembrando que temos o Shopping Flamengão News aqui para vocês. Vocês comprou um produto do Flamengo, camisa feminina, masculina, roupa para criança, tudo do Flamengo, tá? Copo, garrafa, tem aqui neste vídeo. Aí você comprou, galera, tocou no comprar, vai para o link diretamente aí, Mercado Livre, Shopee, aí adquiriu, ajuda o Flamengo e ajuda o canal. Por que não? Entendeu, galera? E não esquece de se inscrever, comentar, compartilhar, hypar, né, o vídeo, que é quando você toca no curtir, vai pro hypar, você vai e dá aquela moral pra gente, para subir o nosso ranking dentro do YouTube. Logicamente o sininho para receber todas as nossas notificações. Então é isso, galera. Vamos lá? Vamos pro vídeo? Vamos falar de Mengão e vamos falar do Fla-Flu? Beleza. Só que antes de falar do Fla-Flu, eu vou dar aquela pincelada que eu costumo fazer sempre aqui no canal, com relação às notícias do Mengão, tá? As principais notícias do Mengão. Qual seria a principal notícia do Mengão, galera? Pois é. Lucas Paquetá. Ontem eu fiz um vídeo de atualização, logo depois tive que fazer outro. E que cabia aqui uma explicação talvez um pouquinho melhor. Se você não viu o vídeo de ontem, passa lá no canal que você vai ver. Mas é assim, mais objetiva, vamos dizer assim. O Flamengo fez a proposta, algo em torno de 40 milhões de euros, tá? A informação que a gente tinha é que o Flamengo tinha apresentado uma oferta aí de 35 milhões de euros mais 5 por metas. Depois, a proposta que o Flamengo entregou foi 38 milhões de euros mais 4 milhões de euros por meta, chegando a 42 milhões de euros. Uma grana absurda, né? Muito grande por Lucas Paquetá. Mas, galera, o que eu queria falar para vocês é o seguinte: mesmo que a gente pegue aqui agora e pense em 40 milhões de euros, o que eu coloquei no vídeo ontem podendo chegar a 50 milhões de euros. Aí os caras, porra, mas você tá maluco? O Flamengo ofereceu 40, como é que você põe 50? Simples. É que o Flamengo comprando o Lucas Paquetá por 40, 42 milhões de euros, mas se a gente tomar como base 40, ele vai ter que pagar 49,5 milhões de euros entre pagar o SRAM e pagar os impostos, né, na Inglaterra, que é separado. O Flamengo tem um valor pelo atleta, tem um valor dos impostos totalmente separado e ainda incluindo os dividendos, né, dos empresários. Então é muita coisa para pagar. Se você for somar tudo, chega beirando a 50 milhões de euros. Aí eu queria saber de você aqui, neste vídeo, ou no vídeo que eu explico melhor, que foi colocado ontem, mais amplo, o que você acha? Você acha que o Paquetá vale esse esforço todo do Flamengo? Na minha visão, o Flamengo pode até fazer esse esforço para pegar o Lucas Paquetá, mas isso vai se arrastar um pouco mais. E se o Flamengo fizer isso, vai deixar de contratar um segundo e um terceiro jogador.
É, porque se o Flamengo, se você for pensar bem, dois jogadores de 20 milhões de euros, dá dois jogadores muito bons. E aí, no caso do Paquetá, o Flamengo estaria dando dois jogadores e meio, vamos dizer assim, ou três jogadores, se você equacionar para 50 milhões de euros aí, no caso, com relação ao Lucas Paquetá. Então, basicamente, a minha informação foi 40 milhões de euros para o jogador e mais 18% de imposto e mais empresários. Então, por isso que compõe quase 50 milhões de euros. Essa é a informação que eu queria trazer para vocês aqui. Logicamente, o Flamengo está fechado com o Paquetá, o West Ham já meio que aceitou os 40 milhões de euros. O problema está em forma de pagamento, que o West Ham quer, porque quer que o Flamengo pague quase tudo à vista. Quer que pague, sei lá, 90%, 95% do valor à vista. Ele precisa de dinheiro para investir em novos jogadores, porque a janela na Europa, né, no futebol inglês, fecha dia 2 ou 3 de fevereiro, já está em cima quase. Então ele precisa de grana, de imediato. Se o Flamengo meter uma grana de imediato e esperar de repente chegar mais perto dessa data de 2, 3 de fevereiro aí, que fecha a janela deles, eles vão ter que fazer alguma coisa, porque senão vai ficar com o Paquetá insatisfeito lá por uma longa data até chegar a próxima janela, em junho, julho, e aí, entendeu? Já viu? Então, acredito que eles não queiram a coisa nesse sentido. Galera, queria falar também, rapidinho, sobre uma outra circunstância, segundo assunto aqui, a sequência que o Flamengo vai ter daqui pra frente. Você já parou pra pensar nisso? Entre Cariocão, Brasileirão e Supercopa do Brasil? Eu separei aqui pra vocês, ó. Não estou com data não, estou com relação só à questão de clubes, já que aqui é somente uma pincelada sobre essas informações. Hoje o Flamengo pega o Fluminense às 18 horas no Maracanã pelo Campeonato Carioca. Tem que vencer, hein? Tem que vencer. O Flamengo está em quinto, como eu já disse, já adiantei, está em quinto da chave. Então tem que vencer o Fluminense, já que eu até anotei aqui ontem, botei isso em vídeo, que quais foram os times que venceram. Eu anotei isso aqui, cara. Não sei aqui aonde, tá nos meus guardados aqui, mas eu deixei anotado que dois clubes que da chave do Flamengo venceram e passaram o Flamengo novamente. O Flamengo estava em terceiro. Que agora não tem aqui anotado quais foram os clubes. Mas foi isso que aconteceu. O Flamengo hoje está em quinto lugar. Não vou encontrar agora com essa velocidade, não. O Flamengo está em quinto lugar e precisa vencer do Fluminense. E então o Flamengo tem a sequência de Fluminense pelo Cariocão, São Paulo, né? Isso aí você avalia mais ou menos assim, 3 dias, tá? Provavelmente quarta ou quinta-feira que vem, pega o São Paulo pelo Brasileirão, depois pega o Corinthians pela final da Supercopa do Brasil, né? Campeão do Brasileirão com o campeão da Supercopa, e depois pega o Internacional pelo Brasileirão de novo. Então olha a sequência, são 4 grandes que o Flamengo vai enfrentar e sempre com aquela situação de vencer, né? Principalmente o Fluminense hoje e o Corinthians pela Supercopa. Vamos passar para a terceira pincelada aqui desse vídeo, falar que o Flamengo tem 6 desfalques para o jogo de hoje. 6 desfalques. Cara, alguns você já sabe que não vão para jogo. O Jorginho, né, que teve um procedimento odontológico, no caso ele parece que ele retirou um siso, né, então obviamente tem que se recuperar clinicamente, depois se recuperar fisicamente para ir para o campo, e ainda tem aquela situação de minutagem, aquela parada toda. Além dele, o Arrascaeta, né, que está passando por um cronograma especial de treinamento, aquela coisa de situação de carga, né, quantidade de jogos que ele teve em 2025, então a parte de fisiologia do Flamengo, a parte médica, tá deixando o Arrascaeta ainda de molho nisso aí, vem treinando e tal, mas de uma forma mais leve, de uma forma cadenciada. Mesma coisa para o Ayrton Lucas, nenhum dos dois é contusão,
é aquela programação de volta, entendeu? Eles são os caras que se desgastaram demais no ano passado e que para esse ano precisa de uma minuta, de um tempo maior. Embora o Ayrton Lucas seja reserva, né? Quase você não viu ele em campo assim, mas enfim, é o que fizeram. Então nessa brincadeira já tem Jorginho, Arrascaeta e Ayrton Lucas fora. Além disso tem o Saúl, né, que operou o pé esquerdo, tá lá em Madrid, operou em Madrid com o especialista e tal, tá para voltar semana que vem para o Brasil para começar um processo de transição. A mesma coisa com o Nico de la Cruz, que fez aquele procedimento regenerativo no joelho, né, que tirou sangue do quadril, colocou no joelho, com aquela situação de células tronco e tal, para ver se consegue regenerar as funções, a área, para fazer todo aquele passo a passo também na mesma situação. E para finalizar, o Danilo, que jogou no sacrifício no final de 2025, ele deve passar pela mesma situação de problema no joelho também. Então, Danilo também está nessa situação de recuperação. Então, se você somar todos os jogadores, você tem Danilo, Jorginho, Arrascaeta, Saúl, Nico de la Cruz e Ayrton Lucas fora do jogo de hoje. Outra situação que eu queria falar para vocês, galera, a respeito de Daniel Sales. Esse só elogio, tá? Já trouxe isso de uma forma mais efetiva também no vídeo de ontem. Só você passar lá no canal Flamengo News, você vai encontrar. Mas eu queria falar que o menino jogou muita bola da lateral esquerda e deve ser mantido para o jogo de hoje, tá? Visto que o Alexandre ainda está no processinho também já mais adiantado da questão do Arrascaeta e Ayrton Lucas, né? Já estava podendo jogar, então jogou meio tempo no jogo passado contra o Vasco e hoje fatalmente, ou começa com o Alexandre, depois entra o Daniel Sales do lado esquerdo, ou ao contrário, começa com o Daniel e depois entra o Alexandre. E aí, cara, é um ponto muito positivo do menino jogando do lado esquerdo. E eu queria falar com vocês só um elogio que o Júnior Capacete, nosso ídolo eterno, da lateral esquerda e da volância do Flamengo, da década de 80 e 90, ele deu a seguinte declaração num post que o Daniel Sales fez, que foi, entre aspas, pé no chão, garoto, você tem um futuro brilhante pela frente. Quem sabe aí na esquerda não é a oportunidade da sua vida para crescer. Então o Júnior elogiou muito o garoto e falou que deu esse recado para ele aí, para ele, né, ter pé no chão e pensar no futuro. E só para finalizar aqui no caso, galera, a diretoria do Flamengo, né, continua com aquele replanejamento, né? Tinha planejado uma coisa para o início do campeonato, os meninos do Sub-20 não deram conta, e aí ele botou a cavalaria, né? O Felipe Luiz botou a cavalaria, ganhou do Vasco, hoje precisa ganhar do Fluminense, e o Flamengo vai seguir no jogo de hoje o mesmo planejamento com relação ao Vasco, tá? O jogo do Vasco. Só que provavelmente vai ter algumas diferenças. Tá? Aqui não é definitivo, eu te trago a minha provável escalação daqui a pouco, quando eu for falar do jogo de hoje. Mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte, o goleiro Andrew provavelmente vai para o jogo hoje. Ele que já vinha jogando no Gil Vicente na Europa. E o Rossi estava começando a treinar aqui, entendeu? Então ele provavelmente, o Andrew, que já está regularizado no BID, na CBF, hoje deve ir para campo. Além do Léo Ortiz, né, no lugar do Léo Pereira, então no caso o Léo Ortiz com o Vitão, deve entrar ainda no jogo o Luiz Araújo, provavelmente no lugar do Cebolinha, e o Pedro no lugar do Bruno Henrique, tá? Essa talvez seja as mudanças. Pode ser até que ele apareça com o Samuel Lino também no ataque, né, no lugar do Plata, por exemplo. Então, Felipe Luiz deve fazer algumas alterações. A galera que entrou no segundo tempo do jogo passado deve começar o jogo hoje contra o Fluminense. Então é isso, galera. As pinceladas estão aqui e agora sim a gente vai falar do jogo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Chega pesadão, deixa o like, comenta, compartilha, ajuda o canal aí. Tem produtos aqui no Shopping no Shopping Flamengão News, né? Não tem canal não. Shopping Flamengão News. Você tocou aqui, comprou um produto, ajudou o canal, beleza? Posso contar com a sua presença aí?
Então acompanha a gente até o final deste vídeo aqui com a situação aí que a gente vai te passar do Fla-Flu. Para começar a falar do Fla-Flu hoje, Mengão tem que vencer. Simples assim, tem que vencer. Eu sei que a gente sempre repete isso no canal, né? Hoje é dia de Mengão, hoje é dia de vencer. A gente sempre espera uma vitória do Flamengo, evidentemente que é outro patamar e você já sabe o que eu tenho para falar para vocês. Só que é o Fluminense. E o Fluminense sempre encarde, sempre dificulta, sempre atrapalha as pretensões do Flamengo, assim como o Flamengo também atrapalha o Fluminense. Então, vamos falar tudo sobre o clássico a partir de agora. Galera, é o seguinte, Fluminense e Flamengo, hoje o mando de campo é do Fluminense. Onde assistir ao vivo, horário, escalações, desfalque, arbitragem, está tudo aqui no canal Flamengão News neste vídeo. Fluminense e Flamengo fazem clássico da quarta rodada do Campeonato Carioca, neste domingo às 18 horas. Eu já estou dando um spoiler aqui no Maracanã. Então o jogo não é 4 horas da tarde, tá? É 18 horas. Por causa do sol, né? Estamos no meio do verão, a galera pediu para tirar das 4 e jogar para as 6. A transmissão do jogo aprovou e vamos que vamos, tá? O Fluminense tenta encaminhar a classificação para as quartas de final como uma vitória que levaria o time a 9 pontos na Taça Guanabara. O primeiro jogo com o time principal terminou em vitória por 3-2 sobre o Nova Iguaçu. O Flamengo busca a segunda vitória no Campeonato Carioca na estreia do time principal. A equipe de Felipe Luiz venceu o Vasco na última rodada. O elenco profissional entra em campo mais uma vez contra o Fluminense, mas é provável que o treinador reveze algumas peças, algumas posições. A transmissão transmite o jogo Rede Globo de televisão, canal aberto, GETV no YouTube e o Premiere no canal fechado no streaming. Você tem que pagar para ver pelo Premiere, tá? Ou se juntar, né, com parente, com amigo, familiar, num barzinho, né, e parar para ver o jogo, tá? Beleza? Então é isso. A Globo, TV aberta, GETV no YouTube, que é tranquilão, e no Premiere em TV fechada. Vamos falar primeiro do Fluminense, do técnico Maxi Cubeiras, que é interino, né? Eu esqueci o nome agora do técnico do Fluminense, que não me interessa nem um pouco aí, mas enfim. Vamos lá. A comissão técnica do Tricolor deve rodar algumas peças em relação ao time que iniciou o jogo contra o Nova Iguaçu. A ideia é ter o time todo preparado para a estreia do Brasileirão contra o Grêmio na próxima quarta-feira no Maracanã. Tá bom, vou acreditar que o Fluminense não vai com a força máxima que ele puder para encarar o Flamengo. Porque, veja bem, no Rio de Janeiro, Botafogo, Vasco e Fluminense, eles jogam por um campeonato que é ganhar do Flamengo. A taça a ganhar do Flamengo é sempre um campeonato à parte. Eu duvido que ele vai fazer experiênciazinha no jogo de hoje, mas enfim, vamos falar aqui, galera. Provável escalação do Fluminense. Fábio, excelente goleiro, vou sempre falar isso. Excelente goleiro. Guga, lateral direita. James, Freitas e Arana, lateral esquerdo, que eles cataram do Atlético Mineiro. Martinelli, Nonato e Lúcio Acosta. Canóbio, Serna e Everaldo. O desfalque do Fluminense é Hércules, Zubeldia. Zubeldia é o técnico do Fluminense, né? Soteldo e Cano, né? Tudo no departamento médico, no caso, o Soteldo e o Cano. Pendurados, não tem ninguém. Vamos falar do Flamengo agora, que é o que interessa neste vídeo, neste canal. Falar do Mengão, do técnico Felipe Luiz. A tendência é que o técnico Felipe Luiz continue rodando o time de olho no Campeonato Brasileiro também, né? E na decisão da Supercopa da próxima semana. Léo Ortiz, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro, que entraram no segundo tempo na vitória sobre o Vasco, podem ganhar chances de começar para ganhar em ritmo. Foi o que eu falei, né? Aquela sequenciazinha que eu falei. Outra novidade pode ser a estreia do goleiro Andrew. Jorginho voltou a treinar após extrair um siso e também pode pintar na lista dos relacionados, mas duvido muito que vá a campo. Jorginho, duvido muito que vá a campo. Provável escalação do Flamengo. Andrew, Varela, que eu acho que o Varela vai no lugar do Emerson Royal, é um outro cara também que deve voltar à posição.
Não estava totalmente condicionado para o jogo anterior, mas agora está. Léo Ortiz, Vitão e Daniel Salles. Essa é a vantagem do Vitão. Ele joga de 4 zagueiro e zagueiro central. Então ele joga no lado esquerdo e no lado direito. Então vamos lá. Andrew Varela, Léo Ortiz, Vitão e Daniel Salles. Pulgar, Everton Araújo e Carrascal, repetindo o meio campo. Luiz Araújo no lugar do Plata, Samuel Lino no lugar do Cebolinha e Pedro no lugar de Bruno Henrique. Isso aí eu apostaria, entendeu? Então essa é a escalação do Mengão. Desfalques para hoje. Danilo, Ayrton Lucas, Saul, Nico de la Cruz, Arrascaeta e o outro que eu tinha falado era... que eu falei na lista aqui, cara. Eu anotei essa lista aqui agora, nessa situação tá... O Jorginho, o Jorginho que está aí completando os 6 jogadores. Pendurados, ninguém. E agora, para finalizar esse vídeo, a gente sempre tem aquela parte chata, que é a parte de arbitragem no Carioca aqui, tá? Apita o jogo Alex Gomes Stefano, assistente número 1, Luiz Cláudio Regazzoni, assistente número 2, Daniel de Oliveira Alves Pereira, quarto árbitro, Jodes Nascimento de Souza e o VAR, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Então aí, galera, tá tudo entregue para você. Notícias, pinceladas de notícias aí no canal e dado recado com relação a tudo que vai acontecer no jogo de hoje. Lembrando que teremos mini live de intervalo, live de pós-jogo aqui no canal Flamengão News. Eu conto com você, conto com a sua presença, beleza? Vou encerrando por aqui. Muito obrigado por acompanhar até o final. Não esquece do shopping Flamengão News. Comprou um produto, ajuda o Flamengo e ajuda o canal. No Hypar, logo depois que você dá o like. Aí vai pro Hypar, você tocou no Hypar lá, a gente sobe o ranking do vídeo e o YouTube entende assim e espalha para geral. Tem o sininho para tocar, o velho sininho para tocar, para receber todas as nossas notificações de vídeos e lives e tudo mais, tá certo, galera? Saudações rubro-negras, isso aqui é muito, mas muito Flamengo, vai pra cima deles, Mengo! Vamos vencer hoje, conseguir mais 3 pontos para poder, pelo menos, sossegar no Campeonato Carioca e estrear bem aí no Campeonato Brasileiro, na Supercopa do Brasil, contra o Corinthians e tudo mais. Tá certo? Vamos que vamos, galera. Saudações, um abraço, fui!